Olá, pessoal. Hoje eu vou falar de busca em vetores. Bom, o que é a busca em vetores? É quando eu quero, dado um vetor V, de tamanho N, eu quero encontrar o elemento X. Então, no caso aqui, olha, aqui é um exemplo, né? Esse aqui é o meu vetor V, certo? Meu vetor V. Ele tem tamanho N. N, no caso aqui, olha, vamos colocar aqui. Então, meu N é igual a 5. Tá? Então, os índices vai de 0 até n-1, que é 4. Tá? O que faz a busca sequencial? A busca sequencial, no caso aqui, eu tenho um vetor desordenado. Desordenado significa que não está em ordem. Então, 5, depois vem 8. Então, se fosse ordenado, eu colocaria... desculpa, aqui está ordenado, né? Depois em 2, né? Eu colocaria o 2 antes do 5. Então, ele está desordenado, não está em ordem crescente nem decrescente, certo? Então, no vetor desordenado, a busca que é mais usada é a busca sequencial, onde eu percorro elemento a elemento, tentando identificar se eu encontro o X, que é o elemento que está sendo procurado. Se eu encontrar, eu retorno esse elemento. Tá? Eu retorno o índice desse elemento. Se eu não encontrar, eu vou retornar -1. Então, se eu encontrar, eu retorno a posição do elemento, senão eu retorno -1. Então, supondo aqui que eu esteja procurando meu X é igual a 2, eu vou procurar aqui, começando com I igual a 0. Então, meu I está aqui, certo? Meu I é igual a 0. Eu verifico, I é menor do que N? Sim. Meu N é igual a 5? Sim. Enquanto I é menor do que N. E o valor, né, do vetor na posição I, V de I, diferente de X, então V de I é 5, né? É diferente do meu X, que é 2, eu vou incrementar o I. Então, meu I deixa de estar aqui e ele vem para cá, o I passa a ser 1. O V de I, que é 8, é igual a 2, que é o X? Não. Então, continua no laço, incremento, e aí eu tenho o meu I, que vem aqui para 2. O meu V de I é 2, tá? 2 é igual ao X que eu estou procurando? Sim. É igual, então, essa condição aqui já não é mais satisfeita, o laço para, tá? Então, eu verifico, o I é menor do que o N? O I aqui, no caso, é 2. Ele é menor do que o N? Sim. Meu N, ele também ele é 5, tá? Então, o I é menor do que 5? Sim. Então, eu estou retornando a posição que eu achei, a posição 2, tá? Então, esse aqui é um exemplo de busca em vetor desordenado. Quando o vetor não está ordenado, a opção, né, que eu tenho é de procurar um por um, tá? Na pior das hipóteses, eu não acho o elemento aqui. Se eu não achar, suponha que eu esteja procurando um elemento, por exemplo, 1. Tá? Suponha que eu esteja procurando 1. Se eu não achar o 1, eu vou incrementar o I, né? Incremento o I até ele atingir 5. Então, na pior das hipóteses, eu vou ter uma busca que vai fazer N testes, ok? Que vai fazer N testes. Bom, então agora, eu descartei as informações anteriores. O que a gente tem, né? Então, o custo da busca sequencial, né? Ele é da ordem de N, certo? E qual que é a memória? Não está usando nenhuma memória auxiliar aqui, né? A única memória auxiliar que está sendo usada é 1. Então, a ordem de memória, o custo de memória, da ordem de 1, tá? Bom, mas eu posso otimizar essa procura. Se eu tiver um vetor ordenado, então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor ordenado, né? 3, 5, 7, 8, certo? Isso aqui é ordenado com repetição, tá? Então, se eu tenho o vetor ordenado, eu posso usar a busca sequencial 2. O que eu faço nessa busca, né? Já sei que o vetor está ordenado. Então, enquanto o meu valor for menor do que o valor que estou sendo procurado, eu vou incrementar. A hora que eu achar o primeiro maior, eu já posso parar, porque eu já não... Ou eu já achei o elemento que eu quero, ou esse elemento não está no vetor. Então, por exemplo, vou procurar o elemento 7 aqui, tá?
Então, deixa eu puxar-me para baixo aqui. Então, vamos fazer uma execução aqui, ó. Estou procurando o elemento x é igual a 7. Vamos usar esse vetor aqui de baixo, certo? Então, olha, eu vou começar com meu i igual a 0, tá? Meu i está aqui em 0. Vamos colocar aqui igual a 0, depois o i vai ser igual a 1, o i vai ser igual a 2, e aí igual a 3, né? Vamos ver se ele vai chegar a um desses valores aqui. O i igual a 0, tá? O i é menor do que n, meu n é igual a 5, certo? Menor do que n, sim. E v de i menor do que x? Sim. O v de i é 3, é menor do que 7? Sim. Então, meu i passa a ser 1, tá? Aí eu verifico i menor do que n? Sim. I menor do que 5. E meu v de i menor do que 7? Sim. Então, vou incrementar o x, tá? Menor do que n? Sim. E meu v de i é menor do que o x? Sim. O meu v de i é 5, eu estou procurando o 7. Sim, então eu vou incrementar meu i igual a 3 aqui, tá? Aí o que eu faço? O meu i menor do que n? Sim, i menor do que n. I é igual a 3 menor do que 5. Mas o meu v de i é menor do que o x? Isso aqui é menor do que 7? Não, ele é igual a 7. Então ele vai sair do laço e já vai vir para cá, ó. Ele vai sair do laço e já vai vir para cá, tá? Então, i menor do que 7, quer dizer, i menor do que n? Sim. O i é 3, é menor do que 7, sim. V de i igual a x? Sim. Ele retorna. Então, nesse caso, ele achou, ele vai retornar o i igual a 3. Tá? No caso, ele não achar, supondo que eu estou procurando ali o elemento x igual a 1, por exemplo. X igual a 1, como é que acontece? Ele já vai entrar no laço, olha, o i igual a 0, começa o i igual a 0 aqui. E menor do que n? Sim, o n ali é 5, sim. V de i menor do que x? V de 3 é menor do que 1? Não, não é. Então, ele já sai do laço, tá? Então, ele vai aqui, ó. I menor do que n? Sim. I menor do que n? Sim, porque 1 ou 0 é menor do que 5. V de i é igual a x? Esse cara aqui é igual a x? 3 é igual a 1? Não. Então, ele já retorna, tá? Então, no melhor caso, ele só faz o primeiro teste. Qual que é o melhor caso? Quando o elemento que eu estou procurando é igual ao primeiro elemento ou é menor do que o primeiro elemento. E qual que é o pior caso? O pior caso, ele vai ter um custo, né, da ordem de n, onde eu vou incrementar meu i. Então, por exemplo, eu vou procurar pelo elemento 10, né? Eu vou incrementando o meu i, ele vai fazendo os testes, e vai passar, né? O i vai sair do laço por causa dessa condição. O i vai ser maior, vai ser igual a n, tá? Quando o i é igual a n, eu vou retornar menos 1. Significa que eu não encontrei o elemento, certo? Bom, uma vez que eu tenho o vetor ordenado, eu posso utilizar a busca binária para melhorar o resultado, tá? Então, o que é a busca binária? A busca binária, eu vou usar a ideia de dividir para conquistar, tá? O que significa? Se o valor buscado de x é menor do que o valor da iésima posição do vetor, eu sei que x é menor do que v de i. Então, eu vou procurar de 0 até o valor menor que i, tá? Então, x é menor que o valor de i, de qualquer valor que está entre i e n menos 1, tá? Então, eu vou procurar ele no subvetor formado de 0 a i menos 1. Se ele for maior do que uma posição, eu vou procurar ele no subvetor de i mais 1 até n menos 1. Tá? Senão, ele é igual à posição. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vou desenhar um vetor aqui. Então, aqui vamos fazer um vetor aqui de 5 elementos. Então, o vetor está ordenado, né? Vamos colocar aqui 2, 4, 6, 8 e 10, certo? Eu vou procurar pelo elemento 4, né? Então, o que acontece? Quando eu procuro, eu vou pegar o elemento do meio. O elemento do meio é 6, certo? Eu sei que o meu valor, ele é menor do que o valor 6. Então, a minha procura pode se restringir, certo?
daqui, da posição 0 até aqui. Então, o 4 está nessa parte do vetor, tá? Isso se eu estiver procurando o 4. Tá? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Eu estou procurando o elemento 10, por exemplo. O 10 é maior do que esse elemento do meio, tá? Então, eu posso começar a procurar a partir de uma posição acima do elemento do meio que eu estou usando, mais 1 até o final do vetor. Então, qual que é a estratégia? Eu sempre olho o elemento do meio, ou ele é igual ao valor que eu estou procurando, e aí, nesse caso, eu acho. Se ele for maior do que o valor que eu estou procurando, eu procuro no subvetor à esquerda, senão, eu procuro no subvetor à direita. Então, eu estou sempre dividindo o meu problema pela metade, certo? Então, aqui, olha, pessoal. Olha, observe, né? Eu estou, por exemplo, se eu usar meu x é igual a 3, tá? Qual que é o meu elemento do meio? Meu elemento do meio é 4, tá? Que é o V de I, certo? O 4, ele é menor, ele é maior do que 3. Então, eu vou procurar no subvetor da esquerda de 4, tá? E aí, eu pego o novo I, que é o novo elemento do meio desse subvetor. O novo elemento do meio é 2. Observe que 3 é maior do que 2. Então, eu vou procurar no subvetor à direita desse elemento do meio aqui, tá? Subvetor à direita. Né? Desse elemento do meio é o 3, tá? Então, o meu elemento do meio é exatamente igual ao elemento que eu estou procurando, certo? Aí eu encontrei a resposta. Então, se a gente for pensar, o que isso aqui está fazendo? Ele está sempre reduzindo o meu problema pela metade. Então, eu tenho um problema inicial de tamanho n, depois eu passo a ter um problema de n por 2, depois de n por 4, depois de n por 8. Então, eu estou sempre dividindo o meu problema pela metade, certo? Então, isso me dá uma ordem, né, de log de n de complexidade, tá? Na base 2. Log de n na base 2 de complexidade, certo? E aí, dependendo da minha implementação, eu vou gastar um tipo de memória diferente, né? Vamos fazer a implementação recursiva, tá? Para a gente achar a parte de memória também. Tá? Bom, como é que fica essa busca binária recursiva? Tá? Essa busca binária recursiva, exatamente assim, ó, define o elemento do meio, o D e o E, certo? O D é o limite superior e o E é o limite inferior, certo? Se o superior for menor do que o inferior, é uma condição de parada do algoritmo, certo? E aqui, então, eu acho o elemento do meio, tá? Lembrando que isso aqui é uma divisão inteira, vai estar sempre arredondando, tá? Então, por exemplo, não é arredondando, 5 dividido por 2, né? É o piso, né? Desculpa, não é arredondar, é o piso. 5 dividido por 2 é 2 a divisão inteira, tá? Aqui está arredondando. Se V de M é igual a X, eu achei o elemento. Então, aqui é uma condição de parada, tá? Então, aqui é a condição de parada quando eu acho. Aqui é a condição de parada, que é o caso base, quando eu não acho, tá? Bom, se não, eu vou procurar. Ou eu procuro, no caso, do elemento do meio ser menor do que o x, eu tenho que procurar a direita de x, tá? Então, eu vou de m menos mais 1 até o limite direito. Se não, eu vou procurar a esquerda, tá? Meu limite vai ser da esquerda até m menos 1, certo? E aí eu vou fazer uma chamada para essa busca binária recursiva, porque eu tenho que passar dessa busca binária o vetor, tá? Vou passar o limite esquerdo, o limite direito no meu vetor, que vai estar sempre sendo chamado, esquerdo, direito, e o elemento que eu estou procurando, tá? Então, eu faço uma função auxiliar, porque nessa função auxiliar eu não preciso passar tudo isso, eu passo n, que é o tamanho do vetor, o elemento que eu estou procurando e o próprio vetor. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só. Boas atividades para